recalcados. A criança, ela não tem conteúdos que vai recalcando dentro dela, porque a criança é movida pelo princípio do prazer, da vontade faz. A criança, ela tem a fase da libido intrassomática, que é de 0 a 40 dias de vida, do trauma do nascimento até 0 a 40 dias de vida. Depois a fase oral, onde toda a energia da criança está na boca. Aí fixações da fase oral. As pessoas vão crescer e vão ficar com as fixações na fase oral. Elas vão comer demais, falar demais, comer unha, fumar, beber, tudo onde a área da boca vai ser usada como prazer quando a pessoa estiver adulta e ela tiver com alguma questão emocional, ela automaticamente vai botar a boca para funcionar, para poder aliviar a tensão libidinal que fala. Mas libido na psicanálise não tem nada a ver com a libido no senso comum. Libido na psicanálise não tem nada a ver com a genitália. Libido na psicanálise tem a ver com essas pulsões que estão dentro da gente. O Freud não trabalhou com instinto, porque o instinto é aquilo que cessa. Quando você realiza, cessa o desejo. Por exemplo, você tem vontade de beber água, você bebeu água, cessou o instinto de beber água, de ir no banheiro, de comer. Agora a pulsão não. A pulsão não cessa, ela continua. Então muitas vezes a pessoa está fixada na fase oral, ela vai, para aliviar a tensão dela, ela começa a botar na boca os dedos, começa a comer tampa de caneta, começa a fumar, começa a beber, começa a falar demais. Então, a Hermine, quando ela está falando que ela está atendendo as crianças, ela tem uma forma diferente de atender, porque a Hermine von Helmut, ela era uma psicanalista pós-freudiana, e ela defendida pelo mestre, ela argumentava que não adianta você colocar todas as suas questões na criança, que a criança ela não vai conseguir entender o que está acontecendo com os pais. Porque quando, por exemplo, a criança está lá vendo uma cena, ela vê a cena exatamente como é que é. Por isso que não pode beijar o filho na boca, por isso que os pais não podem levar o filho para dormir no quarto deles, porque a criança interpreta aquele ato sexual de uma forma muito real. Ela não interpreta o ato sexual como se fosse o que é, porque a criança ela não sabe transformar em questões sexuais aquilo, ela vai achar até que é uma briga. Então, hoje eu li uma frase do Jung que foi muito interessante, que eu estou construindo a aula do dia 26 de maio sobre a fixação das meninas, que é o complexo de Édipo das meninas, que chama complexo de Electra, onde o Jung falou: se você não for maduro, não tenha filhos, porque você vai destruir seus filhos. Porque o complexo de Electra foi o Freud, ele não estudou muito as meninas na questão da fixação no complexo de Édipo. E quem estudou foi o Jung, esse psicólogo analítico. Então, se você não tem maturidade, não tenha filho. E é isso que acontece? Lógico que não, né? Não é isso que acontece. Quantas pessoas não têm maturidade e mesmo assim elas têm filhos e aí elas criam filhos sem estrutura emocional? Uma outra que trabalhou com a clínica infantil foi a Anna Freud e a Melanie Klein. E elas são aquelas que começaram a trabalhar muitas coisas. A Melanie Klein faz parte da segunda geração da psicanálise. Depois a gente tem o Winnicott. O Winnicott também trabalhou muito, ele foi um discípulo da Melanie Klein. Então ele já é Freud é a primeira geração, Melanie Klein primeira geração, Winnicott já é da segunda geração das correntes da psicanálise. São 7 correntes da psicanálise: Winnicott, Melanie Klein e Anna Freud estão juntas. Tem Lacan, tem Bion, tem 2 psicologias do ego e tem a psicanálise do Freud. Então todas nascem do tronco do Freud. Então o Donald Winnicott, ele é aquele que começa a perceber o papel do pai na maturação dos pais, né? Na maturação das crianças e na constituição desse adolescente para o resto da vida. É o Winnicott que fala que filhos que tiveram ausência das mães, da função materna, ora a mãe biológica ou a função materna, porque uma coisa é pai e mãe biológico, outra coisa é a função materna e função paterna. Muitas vezes a mãe biológica não exerce a função materna, pode ser exercida pelo avó, pelo tio, pelo próprio pai. Então os filhos que não tiveram a função materna são filhos que vão ser aqueles que vão manifestar a neurose da compulsão e vão ser adictos. Esse saber foi ensinado pelo Winnicott. Então, sempre
que houver uma criança, precisa ter uma infância. Não adianta você achar que a criança, se não tiver infância, ela vai ser um adulto maduro, porque não vai. E outra coisa que eu percebo que está acontecendo muito, primeiro a gente teve muito as crianças serem criadas na frente da televisão. Hoje as crianças estão sendo criadas na frente do smartphone. Crianças que não sabem ler, que não sabem nada, mas já tem dependência do smartphone. Se uma criança passa mais de meia hora na frente do smartphone, você pode saber que vai ter consequências quando ela crescer e ela vai ficar neurose da compulsão. Então, a educação, ela tem que perceber esse apelo que a mídia faz para abarcar a criança, para abarcar o jovem, e ela vai manipular a mente das crianças e a mente dos jovens. E a criança, ela não tem capacidade de perceber o certo ou errado, porque ainda não foi introjetado o superego nas crianças. O superego é o valor moral, a ética, quem a criança vai ser, é introjetado pela função paterna, que pode ser exercida pelo pai biológico ou por qualquer pessoa. Pode ser exercida por uma igreja, pelo um avô, pode ser exercida por qualquer pessoa. Não precisa necessariamente, mas é quando você introjeta no seu filho, na sua filha, o valor moral, a ética. Então, a gente tem que entender até que ponto seu filho está refém das mídias sociais, das televisões, dos rádios, dos jornais, das revistas. Então, muitas vezes, ele vai ficar extremamente fragilizado porque ele está sendo dominado por essas mídias. Cássia, você é contra a internet? Não, a internet é neutra. Quem aperta o dedo e vai em qualquer site, procura qualquer site, é o dedo da pessoa. Então, os pais, eles têm muita responsabilidade, porque hoje eu vejo muitas pessoas nomofóbicas, com medo de ficar sem sinal de internet. E nomóbile, então daí que vem nomofobia. E você tem que ter uma criação mais persuasiva, porque as mídias sociais, a televisão, o jornal, o rádio, todas as formas de comunicação, elas são muito mais construída para pregar o emocional, o inconsciente dos filhos, dos adolescentes, do que você possa imaginar. Lembrando, o Winnicott falou que a ausência da função materna, a ausência da mãe, vai fazer com que seu filho, ele se torne um dependente químico, seja de drogas lícitas, seja de drogas ilícitas. Olha a importância da função materna. E o Estatuto da Criança e dos Adolescentes veio exatamente para proteger essas questões que eram absurdas. Então, e no Brasil ainda tramita uma lei para poder cuidar das crianças e dos adolescentes. Todas as propagandas que querem vender alimento, repara se ela não é laranja, amarela, vermelha. Olha quais são as cores esses hambúrgueres por aí. Laranja, amarelo, são cores que vendem alimentos. Todas as vezes que você quer vender coisa de psicologia, é o verde. Então, as agências de publicidade, elas trabalham para poder pegar o emocional. As agências de publicidade entendem mais de inconsciente do que vocês possam imaginar. Elas entendem mais de inconsciente do que vocês podem imaginar. Então, não é para ter medo das mídias sociais. Eu estou no slide 168. Não é para ter medo das mídias sociais, mas é para você perceber o quão é sério se você deixar seu filho de 2 até 12 anos, tanto tempo fechado no quarto, no computador, no notebook. Hoje, os filhos não estão mais na rua brincando. Eles estão presos nos apartamentos ou, às vezes, nas escolas. Por isso que a pandemia veio e mostrou para tantos pais o quanto que eles não estavam nessa família moderna se constituindo da forma certa. E nesse século 21 que a gente está vivendo, o século 21 que começou no ano 2000, a gente está tendo um retorno à adultização infantil. O que é isso, Cássia? É o adulto que foi dessa geração X, Y e Z, que não teve maturidade emocional, que foi criada por pais adultizados infantilmente e criou
os filhos sem maturidade de lidar com as dificuldades da vida. Olha, e todas as vezes, vou falar algo agora que é muito sério, que você tá mal emocionalmente, você fica compulsivo. Como que eu tenho atendido compulsivos sexuais? Todo excesso é uma falta. Quando você gosta zero ou quando você gosta demais, é uma falta. O Freud que falou, todo excesso é uma falta. Então, você tem que se preocupar muito quem é a criança que chega no set para tratamento do psicólogo ou do psicanalista. O que está acontecendo com essa mente da criança? Que adoecimento é esse que está na criança? Se você foi uma pessoa que nunca fez tratamento psicológico, está na hora de você procurar um tratamento psicanalítico, porque tratamento psicanalítico não é quem tem problemas, porque problemas todos nós temos. Tratamento psicanalítico é para quem quer se entender. E hoje a gente está vivendo essa geração X, é a geração mais velha, então não é essa. Nós estamos vivendo a geração YZ. Que são os jovens, os adolescentes e as crianças, menos de 40 anos. Extremamente despreparado, extremamente buscando psiquiatra e não buscando análise. Por isso que eu vou dar aula com a doutora Leila para falar da epigenética. O remédio não muda o comportamento. O remédio só te dá uma tranquilidadezinha ali. E todo remédio que é tarja preta é SOS. Tudo bem, você vai fazer uma viagem de avião, você morre de medo de avião, você toma um Rivotril para dormir, que é um benzodiazepínico, um clonazepam. Mas não tome todo dia, porque é tão destrutivo para o seu cérebro quanto o crack, que você condena as pessoas que usam crack. Não tome um diazepam, um clonazepam, não tome nenhum zepam. Não faça desses remédios como se eles fossem para mudar o seu emocional que está tendo um transtorno de ansiedade generalizado, ou um transtorno de pânico, ou um transtorno depressivo. Remédio que é medicação correta que o psiquiatra dá é tarja vermelha, que ele é tratamento, mas ele é um tratamento que faz 20 a 25%. 75% é você entendendo por que você tem esse transtorno. Por que esse transtorno teve que acometer você? Eu gostava demais do Gasparetto, esse psicólogo que foi embora com 66 anos, tão jovem. Gasparetto, filha da Zíbia Gasparetto, que ele tinha um programa muitos anos atrás, os anos 80, que ele chegava na televisão e falava: você mesmo, eu tô falando pra você. Gasparetto que falava isso. Que tá com depressão? Você tá cheio de raiva, só que se manifesta com a tristeza, mas o seu sentimento básico é raiva. Gasparetto que falava isso. E como ele tá certo. Quantos depressivos estão cheios de raiva? Só que eles manifestam aquele comportamento do transtorno depressivo. Porque muitas vezes a depressão é a única forma que você encontrou de mostrar sua raiva para o mundo. E está sendo comprovado pela neurociência. Comprovado. Já é comprovado. Não é a queda dos 3 neurotransmissores que dão a depressão. A depressão provoca a queda da serotonina, da noradrenalina e da dopamina. Comprovado cientificamente. Se você quer aprender essas coisas, você vai ter que fazer a pós-graduação que começa no final do ano, aqui no Instituto Cássia Rodrigues, para aprender essas questões das neurociências. Porque as neurociências vêm mostrando quanta coisa está mudando desses últimos 30 anos para cá, desde o projeto Genoma Humano. Então, você tem que rapidamente buscar entender que incômodo é esse que está acometendo a sua vida e você não sabe como resolver. Que incômodo é esse que você hoje está cheio de ansiedade, vive tomando uma tarja preta, vive tomando um benzodiazepínico para poder lidar com as questões da vida, porque você não quer entender os seus gatilhos emocionais. A gente tem que começar a entender quais são os nossos gatilhos emocionais, até para solucionar as questões da nossa vida. Porque quando a gente não entende os nossos gatilhos emocionais, a gente fica refém das neuroses de compulsão. Tem um texto do Freud que chama Recordar, Repetir e Elaborar.
Já foi mandado para vocês que são membros do canal de YouTube várias vezes. Você já mandou várias vezes esse texto, não já? Podia mandar de novo para quem entrou agora como membro. Você tem como mandar? Ele vai mandar, ele tá falando que vai mandar. Só voltar nos que você já mandou e manda de novo. Porque tem muitas pessoas que entraram como membros e tá no WhatsApp, ele vai mandar agora no grupo de WhatsApp. Recordar, repetir e elaborar. O texto do Freud. Para você entender por que você repete na sua vida seus sintomas inconscientes. Não adianta você ter luz das coisas e você não entender seu inconsciente, tá? As duas outras apresentações eu vou deixar pro dia 14. No dia 14 vai ter uma outra live exclusiva para membros, e aí eu vou explicar triangulação e genetograma, e eu vou trazer também um texto. Aí eu vou falar com vocês um texto sobre as disfunções familiares, para vocês entenderem já como é um atendimento no genetograma e na triangulação familiar. Vamos para as perguntas então. Membros exclusivos do canal de YouTube, agora tem direito a meia hora que eu vou responder as perguntas aqui no canal de YouTube.